nome do Senhor. Toda honra a Ti, toda glória a Ti. Amém, aleluia, glória a Deus. Nosso irmão obreiro, nosso querido David. Maravilha. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém, irmãos? Este é o momento da palavra. Queria pedir para os irmãos colocarem em pé só mais um minutinho. Abrir a palavra no livro de Salmos, capítulo 23. Amém. Amém. A palavra de Deus diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor de seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém? Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, este é o momento da tua palavra, Pai. Que o Senhor venha falar, Deus, e ministrar na tua igreja, Senhor Jesus. Que o teu Espírito Santo, Pai, venha testificar em nossos corações, Pai. Que o Senhor venha falar, Deus, com entendimento, Pai, para que nós possamos guardá-la verdadeiramente, em nome de Jesus, Pai. Mais do que guardá-la, mais do que entender, viver a sua palavra, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, irmãos? Pode se assentar. Então, nós vemos aqui no livro de Salmos, um pouquinho antes, no capítulo 22, falando um pouquinho sobre a vinda de Jesus, sobre Messias. No 23 fala sobre o pastor, no 24 fala sobre o rei. Deus é o grande rei, né? Mas queria especificar um pouquinho aqui mesmo sobre o capítulo 23, né? Quando se fala de pastos verdejantes, quando nós vemos imagens no Facebook, postagens desse versículo, normalmente a gente vê uma campina bonita, um gramado verdinho, cheio, né? Muito bonito assim de olhar e de se ver. Mas o que é realmente esses pastos verdejantes? Na verdade, irmãos, é um deserto onde recebe uma leve brisa no Mediterrâneo durante a noite, claro, com muito poucas chuvas, e cresce, então, um gramado entre as pedras. Cresce um gramado entre as pedras. Então, não é bem aquilo que a gente vê, né? Aquele gramado bonito, farto, mas é uns gramadinhos assim, que crescem entre as pedras no deserto. E no versículo 1, a palavra de Deus diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Tem uma versão, né, na NVI, fala: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta, ou de nada sentirei falta, né? Acredito que essa seria uma versão um pouco melhor para a gente trabalhar e a gente entender, porque muitas das vezes a gente pensa assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E aí você é um cristão e está passando por uma dificuldade, está passando por uma necessidade, você fala: aonde que eu estou errando? Aonde que eu estou errando? Porque eu oro, eu busco, eu faço, e a palavra de Deus fala que o Senhor é meu pastor e nada vai me faltar. Na verdade, de nada você vai sentir falta. Porque nós vivemos num mundo em que nós passamos por dificuldade, nós passamos por luta, nós passamos muitas das vezes por necessidades. Mas quando nós temos o Senhor Jesus no nosso coração, de nada nós sentiremos
falta, porque Ele é quem nos completa. Muitas das vezes as pessoas passam por dificuldades, por algum problema, e ela procura algum escape. Isso é do ser humano. A gente procura algum escape, alguma situação. O que eu faço? O que eu vou fazer? Né? Para trabalhar minha cabeça, para me esquecer um pouquinho desse problema. Muitos caem, né? Começam a procurar a bebida, muitos procuram as drogas, muitos procuram alguém mais próximo para tentar preencher isso. Mas nada pode preencher o vazio que somente o Espírito Santo cabe ali. É como se você pegasse uma peça assim, ó, aí você pega uma pecinha um pouquinho menor, você encaixa nela, sempre vai ter um vãozinho. Enquanto você está colocando ali, parece que você está satisfeito, mas sempre vai ter uma brecha. Sempre vai ter um vão necessitando, porque aquele encaixe é certinho o espaço do Senhor no nosso coração, na nossa vida. E aí quando nós passamos por dificuldades, quando nós passamos por lutas, é nele que nós descansamos. É nele que nós cremos. É através dele que nós continuamos caminhando. Porque a palavra de Deus, ela não nos promete um mar de rosas aqui nessa terra, mas ela nos promete a eternidade com Cristo. É isso que a palavra de Deus nos traz. É isso que a palavra de Deus nos promete. Então ela fala que o Senhor é o nosso pastor e de nada nós iremos sentir falta. Então, olhando um pouquinho ali para a vida do pastoreio mesmo ali do lado natural, né? Nós vemos aqui Davi falando, e ele fala com autonomia, porque ele foi um pastor, literalmente falando. E nós sabemos que os pastores, quando eles saem com as suas ovelhas, eles têm uma missão de cuidar, de proteger. Muitas das vezes no meio do deserto ali da noite, quando eles passam dias com elas ali, sem voltar para casa, eles montam um aprisco, não é? O que é um aprisco, irmãos? O aprisco, você imagina assim, né? Está chegando a noite, você vai montar um lugarzinho para as ovelhas dele repousar. Pega um monte de pedra ou algo assim, e aí constrói, não fica muito alto, faz assim um cercado, só tem uma entrada. Não tem uma entrada aqui, sai ali, entra por ali. Não. Só deixa uma entrada. Em cima dessas pedras, às vezes, põe ali espinhos para proteger do inimigo, para proteger daqueles que podem querer atacar as ovelhas. E quem fica à porta? O bom pastor. Lá no livro de João, se você quiser abrir comigo, João 10, versículo 9. Vamos ler o versículo 1 e 2 primeiro. Fala assim, ó. Na verdade, vos digo, que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Até aqui. A palavra de Deus, então, nos mostra e fala, na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta do curral, aquele que não consegue ouvir a voz do bom pastor. Quem que não consegue ouvir a voz do bom pastor? Aqueles que estão afastados dele, aqueles que não fazem parte do seu rebanho. Só entra pela porta aquele que é a ovelha. Entra e sai de acordo com o chamado do seu pastor, estando atento ao chamado do seu pastor. No versículo 9 fala assim, ó, eu sou a porta, se alguém entra por mim, salvar-se-á, e entrará
e sairá, e achará pastagens. O ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então nós vemos aqui que a palavra de Deus fala que Jesus dizendo, eu sou a porta. Eu sou a porta. Se alguém entra por mim, salvar-se-á. E achará o quê? Pastagens. Eu falei no começo aqui que a palavra, fala de pastos verdejantes. Na verdade, são umas moitinhas assim que nascem entre as pedras. E as ovelhas, meus irmãos, elas não têm uma capacidade de discernir por si próprio aquilo que é bom e aquilo que é ruim. Do mesmo jeito que nasce uma pastagem boa num cantinho ali entre as pedras, também nasce umas ervas venenosas. Também nasce umas ervas que não vão fazer bem. Qual é o papel do pastor? Ele chama as suas ovelhas, ele segue à frente, as ovelhas seguem a ele, e adiante delas, ele vem, isso eu estou falando literalmente, tá? O papel de um pastor mesmo. Ele vai ali, ele arranca as ervas ruins e deixa somente a pastagem boa para as suas ovelhas, para elas virem e poderem comer aquilo que é bom. E assim também na nossa vida. Se nós não tivermos discernimento, se nós não ouvirmos a palavra do Senhor, se nós não reconhecermos a sua voz, se nós não o seguirmos, nós normalmente vamos fazer o quê? Vamos nos perder. Nós vamos acabar desviando nos nossos caminhos, vamos acabar nos confundindo, porque é isso que o mundo faz. Ele tenta nos persuadir, tenta nos confundir com as coisas que a gente vai vendo hoje. De que maneira? O irmão Miro pregou aqui quarta-feira, falou um pouquinho dos tempos de hoje, aí, as coisas que a gente está vivendo, e é a verdade. Mas de que maneira que eles vêm chegando? Eles vêm chegando de que maneira? Colocando como uma coisa natural. Ele vem assim, tem aquilo que Deus tem para a sua vida. Isso é o bom. Mas aí eles vêm e colocam uma coisinha simples que vai deixando, vai falando o quê? Não tem nada a ver. Não tem problema. E aí eles vêm entrando devagarzinho dentro da sua casa, através da televisão, do celular, das músicas. Que hoje em dia está cada vez mais decadente as coisas. Tudo isso é bom, mas com discernimento, com entendimento. De que maneira que eu estou usando tudo aquilo que a gente tem hoje, a tecnologia e tudo mais. Mas elas também estão sendo usadas para nos influenciar. Influenciar principalmente a nova geração. Porque imagina só, você tem um filho e aí ele cresce só vendo coisas terríveis que a gente vê hoje em dia na televisão. E isso vai ficando comum, eles vão absorvendo, eles vão comendo aquilo todos os dias, vão se alimentando daquilo. E aquilo vai fazendo mal hoje, faz um pouquinho de mal amanhã, e depois de amanhã. E aquilo vai te consumindo, vai te matando gradativamente, lentamente, vai te desviando, vai tirando o seu foco das coisas e da palavra de Deus. Porque o pecado, ele entra na vida das pessoas dessa maneira. Normalmente a pessoa, ela entra, começa devagarzinho, e às vezes ela até sente aquele aperto no coração, mas ela não desvia daquele caminho, ela não segue pelo caminho ao qual o bom pastor, somente ele pode nos guiar. E de que maneira? Através da sua palavra. E aí você continua vivendo aquilo hoje, sente aquele remorso daquela erva venenosa que você se alimentou hoje. Aí amanhã você vai e faz de novo, sente aquele remorso, pede perdão. Mas é remorso, não é um arrependimento genuíno e verdadeiro. E aí você começa a conviver com aquela situação, vai ficando igual o calo. Quando a gente não tem costume de trabalhar na roça, por exemplo, você pega uma foice, você pega uma enxada,
Você vai ali trabalhar ali, você trabalha no primeiro dia, você já começa fazendo força e tal. A hora que você olha na sua mão, até bolha de sangue deu. Doeu, machucou. Amanhã, aquela bolha deu uma secadinha, você vai e trabalha de novo, dá uma outra bolha. Dói, machuca. Mas devagarzinho, o pecado ele vai entrando dessa maneira na nossa mente. Ele vai cauterizando a nossa mente. Ele vai criando um calo, que aí você começa a viver aquilo, mas você já não sente mais nada. Porque você se afastou dos caminhos do bom pastor. Porque você se afastou da presença de Deus. Porque você se afastou daquilo que Ele tinha para você. E aí você começa a caminhar com os seus caminhos, de acordo com a sua convicção. E não é isso que a palavra de Deus traz para nós. Mas como que nós vamos saber aquilo que é bom e aquilo que é ruim? Quando nós temos o Espírito Santo na nossa vida. E Ele testifica no nosso coração. A todo instante, a todo momento, aquela caminhada que a gente vai fazendo, aquilo que a gente está passando, quando a gente vê algo que não é bom, um meio que talvez um dia você fez parte, agora você chega ali, passa perto e você fala, não é mais para mim. Isso não é a sua vontade. É o Espírito Santo testificando na sua vida. É o Espírito Santo trabalhando na sua vida. Porque você começou a fazer o quê? A buscar mais da palavra de Deus. Você começa a viver a palavra de Deus. Você começa a ouvir a voz do bom pastor. E aí você começa a entender que não é qualquer caminho que vai te levar, mas é o caminho, a verdade e a vida, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. É através dele, é por ele, e é assim que nós temos que vivermos. Amém? Voltando lá no livro de Salmos. Aí a palavra de Deus vem no verso 3, fala assim, ó: refrigera a minha alma, guie-me pelas veredas da justiça, por amor de seu nome. Eu acabei de falar aqui, né, sobre os caminhos. Veredas são caminho, é caminho. Guie-me pela vereda, guie-me pelo caminho da justiça, por amor de seu nome. É assim que o Senhor quer nos guiar. Por amor do nome dele, ele veio, ele fez o sacrifício na cruz, ele fez aquilo ao qual nós não poderíamos fazer, pagou o preço ao qual ninguém conseguiria pagar. Para quê? Para que hoje nós pudéssemos trilhar os caminhos do Senhor. Para que hoje nós pudéssemos estar aqui, reunidos como igreja, reunidos como servos do Senhor, ouvindo, nos fortalecendo. Por quê? Porque uma ovelha sozinha, ela vira um alvo fácil. Mas quando ela está no rebanho, ouvindo a voz do seu bom pastor, ela não se perde pelo caminho, mas ela permanece dia a dia diante daquilo que o seu pastor tem ordenado, daquilo que o seu pastor tem falado. E o pastor, ele cuida, ele protege, ele nos leva às águas tranquilas, assim como diz, né, no versículo 2, refrigera a minha alma. É isso que o Senhor tem para nós. As ovelhas, para a gente ter uma noção do tamanho do cuidado que um pastor tem por suas ovelhas, se ele leva as suas ovelhas para um lugar onde as águas estão correndo e o barulho está muito grande, aquilo já é o suficiente para atordoar as ovelhas. Elas já se perdem novamente. Todas as vezes, a todos os versículos que eu falo aqui, eu falo de alguma coisa que as ovelhas estão se perdendo. Pode ser pelo barulho, pode ser pela distração, pode ser por não ouvir a voz do seu pastor. Então o barulho das águas distrai as ovelhas, elas ficam assustadas, elas correm. E o que um bom pastor ele faz? Ele recolhe as águas e dá a elas, muitas das vezes até com a própria mão, né? Normalmente ele leva ali um cantil, uma garrafa ou algo, ele enche e dá de beber as ovelhas, porque as ovelhas elas não comem, elas não bebem
e elas não sabem seguir o seu caminho sem ter o seu pastor. Normalmente, quando eles cuidam de ovelhas, o pastor sempre traz, às vezes, uma criança junto com ele, para quê? Para aquelas ovelhas começar a acostumar com aquela criança, porque se futuramente aquele pastor vier a faltar, as ovelhas também estão acostumadas com ele, com aquele menino que está crescendo ali, normalmente junto com seu pai, e elas poderem continuar correndo, caminhando, trilhando e vivendo. Porque se vier a faltar o seu pastor, as ovelhas, como eu acabei de dizer, não comem, não bebem, ficam atordoadas, porque não conseguem distinguir, não ouvem mais a voz do seu pastor. E aí o que acontece? Normalmente elas morrem. Elas morrem. Um pastor, ele não vende as suas ovelhas. Não tem como, a não ser se ele for vender para o matador, para ir e matar. Porque se ele vender para qualquer outra pessoa, a ovelha não vai ouvir. Ela não vai obedecer. Ela não vai seguir. Ela segue apenas o seu pastor, ao qual criou, ao qual cuidou, ao qual perseverou ali junto com ela, livrou ela do mal, do inimigo, ao qual montou o aprisco. E é assim que o Senhor Jesus fez para a nossa vida. Ele nos guarda e somente aqueles que são a sua ovelha passa por ele, entra e sai na porta do aprisco de acordo com a voz do seu pastor, de acordo com a voz daquilo que ele tem para nós. No versículo 4 diz assim, ó, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Ainda que eu andasse pelo vale, né, irmãos? Normalmente está falando no sentido literal de desfiladeiro mesmo. Existem caminhos que são difíceis de percorrer, e as ovelhas provavelmente estão correndo risco, mas quando elas estão com o seu pastor, ele as guia, a vara e o cajado para as consolar. De que maneira? Quando elas estão passando, normalmente por um desfiladeiro, é assim, ó, elas estão passando num caminho bem estreitinho, se cair, o risco é muito grande de morrer. Então, quando nós caminhamos sem a presença do Senhor, meu irmão, sinto muito, mas nós não conseguimos passar por vales. Nós não passamos mais por lutas. Nós não conseguimos mais passar por nenhuma dificuldade. Em que sentido eu falo passar? Então eu não vou passar? Não, porque a pessoa normalmente ela vai estacionar naquilo. Mas quando nós estamos com o Senhor, nós perseveramos nos nossos caminhos. Nós passamos, nós não paramos. Está difícil, mas a gente persevera. Está complicado, a gente persevera. Eu não sei aquilo que você possa estar passando, meu irmão. Mas eu falo uma coisa para você aqui nesta tarde, nesse fim de tarde, né, início de noite, que permaneça nos caminhos do Senhor. Independente se é algo sentimental, espiritual, né, algo físico, caminhe, persevere, porque nada pode abalar aquele que é um verdadeiro adorador do Senhor, porque nós sabemos aquilo que verdadeiramente o Senhor tem para nós. Porque se você precisa de uma cura, Deus tem a cura. Se você precisa de uma porta aberta, Deus pode abrir essa porta. Tanto do lado natural, quanto do lado espiritual, falando aqui, meu irmão. De que maneira, irmão? O Senhor, Ele sempre tem o melhor para nós. E o melhor é estar na presença dEle. Não é eu ter um bom trabalho, nunca vai ser eu ter um bom carro, nunca vai ser eu ter uma boa casa, nunca vai ser eu apenas perseverar e ter uma boa saúde hoje ou amanhã, porque um dia isso também vai passar para todo mundo. Mas e depois disso? Somente aqueles que caminham o Senhor, os caminhos do Senhor irão permanecer, irão perseverar até o fim, até o final. E assim a palavra de Deus ela vem
trabalhando na nossa vida, mostrando, né, a maravilhosa e a grandiosa presença de Deus, aquilo que é realmente a função do pastor, aquilo que Davi está querendo dizer. Ó, ele é o bom pastor. Ele é quem dá a vida pelas suas ovelhas. Ele é quem salva as suas ovelhas. Ele é quem guarda no aprisco. Ele é quem mostra o caminho. Tudo isso vem no Senhor. Tudo isso é do Senhor para nossas vidas. Ninguém vai alcançar, meu irmão, sozinho. Ninguém vai perseverar caminhando sem buscar a face do Senhor, sem buscar a palavra de Deus, sem se preparar. Nós temos que ter esse entendimento. Nada vou sentir falta. Quantas das vezes, não sei, acredito que os irmãos aqui já devam ter visto, eu já vi, né? E às vezes a gente também vive uma situação assim, e a gente tem que perseverar dessa maneira, tá? Independente da situação que a pessoa está passando ou que a gente está passando, aí você olha, às vezes a situação da pessoa, você fala, meu Deus, misericórdia, que luta que ela está passando. E aí você vê aquela feição alegre, você vê aquela feição tranquila, mansa, de paz. Aí você fala, cara, eu não vivo nem metade desses problemas. E eu já não aguento mais, fico nervoso o dia inteiro, eu fico assim, como que ele aguenta ficar desse jeito? É a presença de Deus na vida das pessoas, meu irmão. É a presença de Deus nas nossas vidas. É isso. Eu estou necessitando. Não. Estou necessitando talvez de algo natural. Mas aquilo que realmente a minha alma precisa, já estou cheio, que é da presença do Espírito Santo. É disso que nós temos que estar cheio. É isso que nós temos que buscar todos os dias. É nisso que nós temos que perseverar. Nós temos que planejar, nós temos que trabalhar, nós temos que buscar pelas nossas famílias. Sim, mas nós temos que orar para que a nossa casa cresça, caminhe e persevere os caminhos do bom pastor. É isso que nós temos que viver, é assim que nós temos que viver. Amém? No verso 5 diz assim, ó: prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Novamente diz assim, ó: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Preparar uma mesa diante de mim, na presença dos meus inimigos, e unge a minha cabeça com óleo. Essa é a palavra de Deus. Quando nós recebemos alguém na nossa casa, e quando você chama alguém na sua casa para sentar com você sobre a mesa, essa pessoa é uma pessoa que você nunca viu? É um desconhecido? Ou alguém que entrou e está sentado na sua mesa? Ah, não sei, ele entrou aí pela porta e sentou, tá jantando aqui hoje com a gente aqui. Nunca vi na minha vida. Não. Só senta à mesa aquele que é íntimo, irmão. Só senta à mesa da sua casa aqueles que são próximos. Aqueles que você conhece, aqueles que você tem uma certa intimidade. Aquele que você quer próximo de você, aqueles que você confiam. Opa, esse pode vir, esse pode entrar na minha casa. Esse é o que eu quero. Esse eu recebo na minha casa. Esse é o meu convidado para entrar na minha casa. Isso é o quê? Intimidade. E o Senhor nos chama a ter intimidade com Ele. Nós nos ocupamos o nosso dia, e é natural. Todos nós somos assim, né? Os mais novos com estudo, escola, os afazeres de casa, os mais velhos trabalho. Nós nos ocupamos de todas as maneiras que nós podemos nessa vida. E às vezes até de ficar só entretido ali, assistindo alguma coisa que não vai levar a nada, tudo bem por isso, né? Desde que seja algo que convenha. Você tirar um momento ali de lazer, tudo bem. Mas
Qual é o momento que você está tirando para você ter intimidade com o Senhor? Qual é o momento que você se assenta à mesa com o Senhor? Quanto tempo você tem sentado na sua casa, pegado a Bíblia, abrir ela, estudado da palavra de Deus? Quantas vezes você lê ou ouve um estudo, uma pregação? Quantas vezes você louva ao Senhor através de cânticos ou através do seu testemunho para outras pessoas? Porque isso também é uma maneira de louvar ao Senhor. Nós louvamos o Senhor somente cantando? Não, nós louvamos ao Senhor da maneira que nós vivemos. Isso é louvar ao Senhor. Quando você dá um bom testemunho lá fora, você está louvando ao Senhor. Você está honrando o nome do Senhor. Quando você tira um tempo para orar, você está honrando ao Senhor. Você está buscando esse tempo de intimidade com o Senhor, de estar à mesa com Ele. Nós temos que estar à mesa do Senhor. Nós temos que buscar a intimidade com o Senhor. Isso é estar à mesa com Deus, é ter intimidade com Ele. E a palavra nos diz: unges a minha cabeça com óleo. A ovelha, normalmente, ela fica meio infestada ali de moscas, e as moscas começam a voar sobre a cabeça dela. Elas começam a ficar meio atordoadas, meio perdidas, novamente. E começam a se debater, corre para um lado, corre para o outro, novamente faz o quê? Se desvia do caminho. Se perde do bando, corre para outro caminho, corre para outro lado. E aí o que o pastor faz? Ele unge a cabeça da sua ovelha com óleo. E a fragrância, acho que é assim que se fala, né? do óleo, o cheiro dele, mantém as moscas longe. Fazendo com que as ovelhas voltem a ter discernimento, a ficar tranquila, tira todo atordoamento, e elas conseguem ficar novamente no meio do rebanho, ouvindo a voz do seu pastor. Muitas coisas acontecem na nossa vida, muitas moscas vêm unindo as nossas cabeças, mas aqui a pergunta é: o que realmente nós temos ouvido? O que realmente tem vindo sobre a nossa cabeça? Porque as coisas do mundo, ela vem infestando, ela vem atordoando, querendo nos desviar para lá, nos desviar para cá. Mas quando nós recebemos o óleo, quando nós recebemos o Espírito Santo na nossa vida, tudo aquilo que o mundo coloca fica longe. A voz já não chega mais aos nossos ouvidos. Aquilo já não nos atordoa mais. Aquilo já não nos faz mais perder o foco, aquilo aonde nós temos que caminhar. Mas nós conseguimos novamente ouvir a voz do nosso pastor. Então, ungir a cabeça com óleo é a presença do Espírito Santo. E o nosso cálice transborda quando nós estamos cheios do Espírito Santo, meu irmão. Não há voz que possa nos distrair do caminho que nós devemos seguir. Não há aquilo que possa nos chamar, que vai nos entreter, ou que vai nos desviar o nosso olhar, porque nós reconhecemos a voz do nosso bom pastor, porque nós sabemos quem é o nosso bom pastor, porque Ele testifica em nosso coração através do Espírito Santo, e nós podemos caminhar todos os dias das nossas vidas. No verso 6 diz assim: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém? Bondade e misericórdia. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão por todos os dias da minha vida. Bondade e misericórdia do Senhor, por todos os dias da nossa vida, quando nós ouvimos a voz dEle. Essa bondade, essa misericórdia vai estar conosco a todo momento, a todo instante, sempre que nós
precisarmos, vai estar ali para nos socorrer, vai estar ali para nos guardar, vai estar ali para trazer o discernimento, vai estar ali para fazer nós nos levantarmos se um dia tropeçar. Vai estar ali na nossa vida constantemente. E é assim a vida do cristão, é assim a vida daquele que serve verdadeiramente o Senhor. É assim aquela ovelha que sabe de qual aprisco ela faz parte. Dessa maneira que o cristão deve viver, e é assim que nós devemos ser. E habitarei na casa do Senhor. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Em 1 Tessalonicenses, (4:17), vamos ler a partir do 16. Bem? Diz assim, ó: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Essa é a verdadeira promessa do Senhor. Então, o que o Senhor faz? Ele cuida das suas ovelhas. Ele alimenta as suas ovelhas. Ele guarda as suas ovelhas do mal. Ele mostra o caminho aonde as suas ovelhas devem caminhar. E Ele promete que um dia nós estaremos com Ele por toda a eternidade, por longos dias. Essa é a promessa do Senhor para nós. E aqui, para trazer um pouquinho de clareza, que eu li, está falando sobre o arrebatamento, ao qual todos aqueles que são cristãos aguardam a vinda do Senhor. Todos nós, eu sempre falo, quando tenho a oportunidade de pregar, eu sempre comento sobre isso, e acho que sempre vou comentar, porque a palavra de Deus, meu irmão, ela se resume em uma só coisa: Jesus Cristo. Todo, de Gênesis a Apocalipse, é Jesus Cristo. No quê? No sacrifício que Ele veio fazer por mim e por você. Na promessa que Ele fez da nossa salvação. Na promessa da eternidade que Ele tem para nós. É isso que a Bíblia se resume. Ela não vem trazer prosperidade financeira, nem te prometer que você vai ser uma pessoa, bem-sucedida na vida, para o resto da sua vida. Pode acontecer, em nome de Jesus que isso aconteça. A gente tem que correr atrás, a gente tem que fazer a nossa parte. Deus abençoa e Deus, Ele trabalha nesse sentido também. Mas Deus, Ele tem um chamado que é para a eternidade, para habitar na casa do Senhor por longos dias. E aqui em Tessalonicenses está falando o quê? Que aqueles que já estão mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro. Seus corpos serão glorificados. Nós que estamos vivos vamos ser o quê? Arrebatados. Os corpos nossos também vão ser glorificados. E a partir daí, nós estaremos com o nosso Senhor por toda a eternidade. Em Apocalipse 22, já vou encerrar aqui. Apocalipse 22, no verso 3, a partir do 3, fala assim, ó: e ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e o Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia, e reinarão para todo o sempre. Em nome de Jesus. Essa é a promessa do Senhor, irmãos. Para aqueles que o servam, está na casa dele por longos dias. E assim como diz aqui, no verso 4, e verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome. Nós poderemos contemplar a face do nosso Senhor. Hoje nós estamos aqui, como ovelhas, sendo cuidadas pelo nosso bom pastor,
mostrando o caminho através da sua palavra, cuidando de nós, nos alimentando através da sua palavra. Então, o caminho nós aprendemos através da palavra. Nós nos alimentamos e matamos a nossa sede através da palavra. Nós nos protegemos através da palavra. E nós alcançaremos um dia através do sacrifício e da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, porque nós recebemos da palavra do Senhor Jesus no nosso coração. E é essa a promessa do Senhor para nossas vidas: nos guardar, nos proteger, nos mostrar o caminho e nos conduzir para a eternidade. Nós estamos aqui reunidos como igreja de Cristo para perseverarmos até o fim, assim como Paulo diz, né? Que combateu o bom combate, encerrou a carreira e quando ele se foi, guardou o quê? A fé. Nós devemos combater o bom combate todos os dias, perseverar na fé e na esperança do nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele fez essa promessa e Ele vai cumprir. Como eu digo todas as vezes, um dia o Senhor vai nos buscar como igreja, vai vir para fazer o arrebatamento, mas a cada segundo existem pessoas tendo um encontro particular com o Senhor. E qual é o caminho que essa pessoa estava trilhando? Qual é a voz que essa pessoa estava ouvindo? O que estava no nosso coração? O que tem verdadeiramente dentro do nosso coração? O que realmente a gente quer ter para a nossa vida, para a eternidade? Qual é o exemplo que nós temos dado dentro da nossa casa? Perfeição? Não. A igreja só vai ser perfeita quando for arrebatada. Porque enquanto estiver aqui na terra, você vai ver um irmão às vezes falhando aqui, outro ali. Tá? Ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Mas um dia, quando nós nos encontrarmos com o Senhor, e como a promessa de Deus nos diz, que nós estaremos com Ele por toda a eternidade, nossos corpos glorificados, não haverá mais morte, nem choro, nem dor, nem pranto, mas a alegria e a perseverança, né, estará nos nossos corações de estar com o nosso Senhor por todos os dias, por longos dias na casa do Senhor. Amém? Se coloque em pé, irmãos. Gostaria de fazer uma oração. Vamos fazer uma oração aqui, rápida, só para encerrar da palavra. Então coloque no seu coração, meu irmão, que todos já sabem, mas vamos viver verdadeiramente o caminho do bom pastor. Vamos buscar verdadeiramente da palavra dele. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Ninguém vai chegar ao Pai a não ser por Ele. Então é a Ele que nós devemos toda a honra, toda a glória, todo o louvor. E é a Ele que nós devemos ouvir todos os dias. Independente da situação, meu irmão. Persevera, caminho. Continue ouvindo a voz do bom pastor. Continue buscando mais da palavra de Deus. Porque é Ele que vai te guiar pelas veredas da justiça, pelas águas tranquilas, até o dia de habitar na casa do Senhor por longos dias. Amém? Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, colocamos mais uma vez, Pai, a nossa vida diante do Senhor, Pai, diante da Tua grandiosa presença, Pai. Queremos te agradecer por esse momento, Pai, pela palavra, pelo louvor, por cada irmão que está aqui, Senhor Jesus. Que o Senhor venha abençoar, Pai, que o Senhor venha encher, Deus, que o Senhor venha derramar o óleo precioso da unção sobre as nossas vidas, sobre a nossa cabeça, sobre o nosso coração. Que o Teu Espírito Santo venha testificar em nossas vidas, Pai, sobre a Tua palavra, Senhor Jesus, para que nós possamos viver verdadeiramente, Pai, os Teus caminhos, Pai, os Teus propósitos, Senhor Jesus, porque nós ansiamos, Senhor Jesus, um dia encontrar com o Senhor, Pai. É isso que nós aguardamos, Pai. É para isso que nós estamos aqui, Senhor Jesus, para perseverar, fazer, viver segundo a Tua boa vontade, Senhor Jesus. Abençoa cada um, Senhor Jesus. Abençoa os familiares, abençoa o lar, abençoa a casa, Senhor Jesus. Venha provendo, Senhor Jesus,
todos os sentidos, Pai, seja ele sentimental, espiritual, financeiro, Pai, provê, cuida, guarda de cada um que está aqui nesta noite, Senhor Jesus, e que o Senhor esteja sobre nós, Pai, trazendo cura, libertação, Pai, e salvação sobre nós, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém, irmãos? Deus abençoe os irmãos, glória a Deus. Glória a Deus, amém, queridos? Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias e habitarei na casa do Senhor para sempre. Glória a Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor, digno de louvor e adoração. Ele é o pastor da igreja e devemos estar satisfeitos com ele, graças a Deus. Satisfeito com o pastor que cuida da igreja, o Senhor cuida de cada um de nós. Amém, amados? O Senhor tem cuidado de você, tem cuidado de nós. Arranca aquilo que não presta para a gente não comer. Ajeita para a gente pegar só o que é correto. O Senhor está sempre cuidando, sempre cuidando. Ainda que pareça que não, mas Ele está cuidando de nós. Aleluia, glória a Deus. Você ouviu essa palavra, recebeu essa oração. Por acaso, se você ainda quiser vir na frente aqui, pastor, eu gostaria que colocasse a mão na minha cabeça, fizesse uma oração por mim. Se quiser vir, vem à frente, a gente ora por você. Não tem problema nenhum e a gente termina. Se você quiser, pastor, ore por mim, ore pela minha família, pela minha casa. Ainda que já tenhamos orado aqui, mas se você quiser, pode vir à frente. Pastor, eu quero que ore por mim, ore por nós, ore pela minha família. Se você quiser, fica à vontade. Esta é a hora da oração. A gente sempre abre a oportunidade para algum irmão que queira ainda que a igreja ore. Se você quiser, vem. Sente no coração. Glória a Deus. Se você quiser que a igreja ore. Enquanto o grupo sobe lá para louvar o Senhor com canto, a gente ora por eles aqui. E nós estaremos terminando o culto. Glória a Deus, aleluia. Santo, santo, santo. Colocamos diante de Ti, Senhor, cada vida aqui, cada irmão, cada família, Senhor, que ouviu a Tua palavra, que possa confiar que o Senhor é o pastor da igreja. Glória a Deus. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Davi disse isso, o salmista disse, é o pastor dele. Será que você pode dizer que Jesus é o nosso pastor, é o seu pastor? Davi disse, Ele é o meu pastor, Ele é o meu pastor. Ele é o meu pastor. Davi disse, nada me faltará. Davi disse, nada me faltará. Colocamos as tuas mãos, Senhor, abençoa. Espera aqui, Senhor. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu
Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, necessita mais de ti. Uma ótima noite para a igreja, uma ótima semana. Que o pastor da igreja, o teu pastor, continue cuidando de você, cuidando de mim, cuidando de nós. Seja abençoado nessa noite, nessa semana. Que a paz de Cristo reine em teu coração. Que o Espírito Santo te conduza nas decisões, nas atitudes, nas reações, em tudo. Que o Espírito Santo guie você. Que você não se deixe ser levado pelo mal, pelo erro, pelo caminho errado, pela conversa errada, pelo conselho errado. O Senhor é o pastor da igreja. As ovelhas ouvem a voz do pastor, glória a Deus. E elas seguem o pastor. Elas seguem o Senhor Jesus. Jesus é o sumo pastor da igreja. Glória a Deus, a igreja segue o Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Senhor. Ótima semana, ótima semana. E que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos, e todos digam, e todos digam, com alegria, todos digam, cumprimenta o seu irmão e a sua irmã, com a paz do